que aquele moço ali chama-se Eurípides de Barçanufo. É? Eurípides. Barçanufo é sobrenome. O nome dele é Eurípides. E o que você falou? Você falou Eurípides dentro dessa música. Esse D no meio tem. Ah, Eurípides de Barçanufo. E se eu quiser colocar CD? Oh. Se entende com ele. Ah, licença. Vai ser chato assim, olha. Ai, alemã. Aquelas madres superior alemã, professora de matemática e de piano. É a Sônia. Então, o senhor Eurípides, ele mandou uma mensagem falando deste momento, né? Eu, dona Ellen, olha o que diz a mensagem do senhor Eurípides. Eurípides Barçanufo, mensagem recebida no Centro Espírita Jesus no Lar, no dia 10 de maio de 2013. Médium Sueli Caldas Schubert. Olha o que diz o doutor Eurípides. Ô Sônia, baixa um pouco essa música. Diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, face a essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, frente aos embates que o país atravessa, nós, quer dizer, eles, né? Os seus companheiros, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem e de estímulo. Estamos irradiando para todas as reuniões mediúnicas que estão sendo realizadas nesse instante, de norte a sul do Brasil. Durante vários dias, estaremos repetindo a nossa palavra, a fim de que a maior número de médiuns possa captá-la. Cada um desses que sintonizar nesta faixa vibratória dará a sua interpretação de acordo com o entendimento e a gradação que lhe forem peculiares. Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem nessa campanha. Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo, de descrédito e de desalento é tão grande que mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando a realizar algo de construtivo e útil para o país, em qualquer nível, veem-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem nessa campanha. Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo e descrédito e desalento é tão grande que mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando a realizar algo construtivo e útil para o país, em qualquer nível, veem-se tolhidos os seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. É preciso modificar esse clima espiritual. É imperioso que o sopro renovador de confiança, de fé, nos altos destinos da nossa nação, varra para longe os miasmas do desalento e do desânimo. É necessário abrir clareiras e espaço para que brilhe a luz da esperança. Somente através de esperança conseguiremos, de novo, arregimentar as forças de nosso povo sofrido e cansado. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, influir ânimo, reaquecer a esperança e despertar a fé. Fé no nosso futuro.
A certeza de que estamos destinados a uma nobre missão no conserto dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa incúria pode retardar a responsabilidade nossa. Tarefa nossa, estamos cientes de tudo isto e não nos estamos cientes de tudo isto e nos deixemos levar pelo desânimo, esse vírus de perigos inimagináveis. O desânimo e os seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo, andam juntos e contagiam muito sutilmente, enfraquecendo os indivíduos, os grupos, a própria comunidade. São como o cupim a corroer em silêncio as estruturas, não raras vezes insuflado por mentes em desalinho, por inimigos do progresso, por agente do caos. Esse vírus se expande e se alastra, por contágio, derrotando o ser humano antes da luta. Diante desse quadro de forças negativas, torna-se muito difícil qualquer reação. Portanto, cabe aos espíritas o dever de lutar pela transformação desse estado geral. Que cada centro, cada grupo, cada reunião promova a nossa campanha. Que haja uma inovação dessa psicosfera sombria e que as pessoas realmente sofredoras e abatidas pelas provações encontrem em nossas casas um clima de paz, de otimismo e de esperança. Que vocês levem a nossa palavra a toda parte. Aqueles que possam fazê-lo transmitam através dos meios de comunicações ou comunicação. Precisamos contagiar o nosso movimento com essas forças positivas, a fim de ajudarmos efetivamente o nosso país a crescer e a caminhar no rumo do progresso. São essas forças que impelem o indivíduo ao trabalho, a acreditar em si mesmo, no seu próprio valor e capacidade. São essas forças que o levam a crer e lutar por um futuro melhor. Meus irmãos, o mundo não é uma naus amátroca. Mátroca quer dizer livre, né? Sem o rumo. É um barco à deriva. Nós sabemos que Jesus está no leme e que não iremos sobrar. Basta de dúvidas, incertezas, que somente retarda o avanço e prejudica o trabalho. Sejamos solidários, sim, com a dor de nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Temos o dever indeclinável de fazê-lo, sobretudo transmitindo o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona, mas também que a solidariedade exista em nossas fileiras, para que prossigamos ao trabalho abençoado, unidos e confiantes na preparação do futuro de paz por todos nós almejados. E não esqueçamos de que, se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho, se este Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de vocês. Ó, Soninha. Essa mensagem foi escrita um mês antes do grande movimento de cara pintadas, o pessoal da rua, né? O que é que vocês pensam sobre isso? O que vocês querem ouvir falar sobre isso? Percebe-se que é uma nuvem, né? Uma nuvem que tomou conta da psicosfera. Tomou conta da mente do povo brasileiro. E isso é esse o objetivo. Né? Minar a força. Né? Dizem que o gigante acordou. Mentira. O gigante não acorda quebrando o que ele construiu. O gigante não acorda assim. Tudo bem, menina? E o que nós podemos fazer para nos ajudar
e ajudar a terra. O que pede o espírito é de ter bom ânimo, boa vontade. Tudo bem que nós devemos respeitá-la pelo seu histórico, a nossa timoneira, né? A nossa presidente Dilma, ela não tem vivência no mundo, né, do conhecimento acadêmico das 3 estruturas básicas da República. Ela demonstra isso nos discursos que ela faz. Então, ela não conhece a estrutura funcional, né, dos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Quando ela abriu a boca, o judiciário levantou, disse alto lá. Ela teve que recuar. E ela só fez isso por desconhecer. Ela não conhece os trâmites. Né? E os 3 poderes básicos da República precisam ser mantidos. Né? Então, tem-se alguma coisa? Temos problema a resolver? Temos. Mas temos uma Constituição a ser respeitada. Né? Então, e a interferência na Constituição precisa ser negociada, conversada, parlamentada, né, entre os 3 poderes. Cada um com seus conhecimentos e com seus conhecimentos sendo respeitados. Né? Não é arbitrariamente, porque quando só um dos poderes fala, isso chama-se ditadura. Né? Então, é essa falta de conhecimento que leva ela a viver grandes dificuldades. Né? Porque ela é uma conhecedora técnica, não é uma conhecedora acadêmica de base. Né? Mas isso não nos dá o direito de sairmos aqui patrocinando desordem por A, B ou C. Não nos dá o direito. Certo? Então é preferível que devemos pensar sobre o assunto, conversar sobre o assunto, mas não levar a via de destruição, porque aqui esse estado é o estado de animalidade, né? São os instintos falando. Pode ver os grupos, quando se juntam, eles podem até ser guiados pela razão em determinado momento, mas logo depois alguém é tomado ou incorpora os instintos, em seguida ele reacende nos outros. E o espírito de grupo passa a ter o espírito de bando. Né? E as consequências são essas que nós estamos vivendo. Né? Alguma pergunta, não? Diga. Como que se inicia uma organização social? Físico? Teve algum interesse e começou a organização. A célula é uma organização social. Os planetas é uma organização social. Sociedade de planetas, né? Costumes, organização social. Né? Social quer dizer sócio, né? A religião é uma organização social. A escola é uma organização social. Como é que se inicia isso? Né? Então, preciso pensar um pouco antes de acionar o dedo de pergunta. Alguma pergunta no assunto sobre o tema? Gente, isso é conversa para ser discutida, não é para ser ouvida. Essa é participação. Não queria na conversa, eu ouvi atentamente o que o senhor falou, não devemos extrapolar nosso pensamento em termos de derrubar quem quer que seja no comando desse país ou nos 3 poderes.
entendemos que não devemos como cidadão, e nós os colocamos lá. Mas esse grito, mesmo levado por outros caminhos, que eu sou a primeira vez que eu venho aqui, talvez não esteja entendendo bem a filosofia. Se não tivesse esse grito, será que, principalmente, não o Poder Executivo, mas o Legislativo teria a iniciativa de tomar algumas atitudes que estão tomando agora em cima da perna rapidamente? Ou será que vamos esperar, ou devemos esperar o ano que vem, o ano da eleição, para que, numa atitude, com a consciência, tirar esse corpo que está aí? Porque os nossos problemas, apesar de o país estar andando, né, a nossa presidente, eu entendo que se ela não tem o conhecimento, buscou uma assessoria que tem menos conhecimento do que ela, para deixá-la fazer o que ela falou em 10 minutos na televisão e buscar um fato jurídico que não é viável, que seria fazer uma mudança, porque quando se fala, como se diz, uma constituinte significa matar a antiga Constituição. Então eu acho, no meu entendimento, conforme o senhor falou, é que ela está muito mal assessorada. Agora, esse grito eu não concordo com a baderna. Porque o grito contra a corrupção, o grito contra a falta de recursos na saúde e na educação devia ser dado pelo Congresso Nacional, para que deixasse que o povo dissesse o seguinte: eu tenho representante, eu estou cuidando, porque a Constituição diz que quem tem que fiscalizar o Executivo é o Legislativo. E isso não é feito por quê? Porque existe uma maioria dentro do Congresso que vai de acordo com os interesses do Executivo. Mas qual é a maioria do Executivo, aliás, do Legislativo? Está comprado pelo Executivo. Sim. Então, a Casa de Legislação já não é mais legisladora, ela é executora. O senhor me permite, então eu quis aproveitar a sua colocação de um governo de uma pessoa só e a ditadura, que hoje nós temos um Poder Executivo que manda no Legislativo e, com raras exceções, nós temos o Judiciário para salvar alguma coisa. Nós tivemos o exemplo de um deputado que estava condenado há mais de 13 anos por falcatrua e corrupção, em função... Desculpa, gente, o senhor pediu para participar... Claro, e tem continuar mesmo, é isso mesmo. Porque é o seguinte, porque houve realmente o Poder Judiciário de caçar, ou quer de prender, mandar prender um deputado, e nem o Legislativo caçou esse deputado há mais de 13 anos. Então eu vendo na rua, aquele senhor vendo na rua, que a gente, hoje eu acabei de pagar imposto de renda, hoje é o último dia do mês, exato, para pagar o imposto de renda. A hora que eu vou pagar, eu fico pensando, meu Deus, esse dinheiro vai pelo ralo? Esse dinheiro vai para construir estádio de futebol na Amazônia, onde não tem time de futebol em Mato Grosso, cujo estádio vai custar 500 milhões, custou 1 bilhão e 200. Tem alguma coisa errada nesse caminho, professor. Alguma coisa errada. Então, a maneira de eu participar, se eu tenho a oportunidade, eu não vou para a rua, mas é na minha família, dos meus amigos. Gente, o ano que vem tem eleição. É o instrumento que eu tenho o ano que vem. Porque eu não vou derrubar ninguém. Eu não vou para a rua para querer matar deputado, senador e por aí vai. Né? Eu tenho que pensar que eu tenho chance de mudar. Eu queria que essa turma, que esse povo, em 2014, não saísse na rua para votar, porque uma das coisas que estão querendo colocar nesse plebiscito é o voto não obrigatório. Isto é, colocar na cabeça do povo que ele não precisa votar, só precisa votar aqueles dos interesses dele. Esse é o meu entendimento. Tá? Desculpa, eu coloquei. Não, mas está correto. Quando falamos, não, nunca é falar demais. Quando falamos aqui de uma... É necessário olhar as páginas anteriores. O Brasil teve a felicidade de fazer parte da história na queda da Bastilha. Sobe ao poder o senhor Napoleão. Napoleão resolve fazer o seu trabalho. E o trabalho de Napoleão extrapolou-se para além das suas fronteiras e chegou a invadir Portugal.
as tropas napoleônicas entrando em Portugal, fez com que o grupo que estava acomodado dentro dos seus castelos tiveram que distanciar-se dos seus castelos e cruzar os mares. E aqui, uma das primeiras atitudes a serem feitas foram abrir os portos, criar a empresa de correios e outras coisas mais. Na volta, o seu filho voltou Dom João VI para Portugal e aqui ficou o Dom Pedro I. Depois o filho dele foi tutelado por um homem chamado José Bonifácio de Andrada e Silva. Esse cidadão falava 4 idiomas. É isso? 4 idiomas. Então estou indo ler as páginas anteriores para que vocês possam entender. Então, Dom João VI volta, Dom Pedro também, Dom Pedro II fica, implanta a monarquia e é tutelado por esse grande e sábio homem chamado José Bonifácio. Quando Dom João VI, Dom Pedro II termina a monarquia e inicia a república, um ato feito por abusos de poder, que aparentemente é um ato de glória, acontece que esse ato ele vem representar perdas ou reparos que foi feito no século XX agora. Né? Então, os caras pintadas que apareceram antes foram para corrigir o ato, a morte da monarquia e surgimento da república, lá atrás. Então, o senhor Collor de Mello era o chefe da república na época e retirou o poder de Dom Pedro II em suas mãos. Da mesma forma que ele retirou, ele assumiu o poder, foi-lhe retirado da mesma maneira. Quer ver uma coisa? José Bonifácio de Andrade Silva desencarna e volta na sua segunda encarnação no estado da Bahia, filho de um médico. Não quer seguir a medicina, não quer seguir outras carreiras, mas de repente começa a falar as 4 línguas novamente. Quais eram as suas línguas que ele falava? Alemão, francês, português e inglês. Certo? Então, esse cidadão, de repente, ele se torna um dos mais célebres deputados. Foi para o caminho do direito. E temos o imortal personagem de Senhor Rui Barbosa. É o mesmo cara. Certo? Você percebe que a linha do homem, ética e moral, ele não muda. Ele não muda conforme a maré. Ele tem um norte a seguir. Desencarna o Rui Barbosa, em seguida renasce o senhor Dom João VI. Dom João VI vive no período militarizado, ele é colocado à margem dos grandes centros da República e no estado do Maranhão ele estabelece a sua plataforma política e de poder. E quando o Brasil precisava de ter as mesmas experiências de fuga, como aconteceu em Portugal, quando aconteceu aqui, na morte do senhor Tancredo Neves, surge, vai para o poder o senhor Dom João VI, o senhor José Sarney. Muito bem. Nesse movimento, volta Rui Barbosa. Rui Barbosa voltou. E, numa família pobre, entre 8 irmãos, né, nunca
se intimidou por nada. Esse cara, ao mesmo tempo, ele pegou os mesmos instrumentos jurídicos aprendidos lá quando Rui Barbosa, ele só reativou e passou por todos os processos. E quem mandou? Você sabe que para você matar ratos, você dá veneno para o rato, ele não morre no momento, mas o rato leva o veneno para contaminar a sua colônia, não é isso? Formiga é assim. E dessa mesma forma aconteceu, né? Chegou o remédio e colocaram o remédio dentro do judiciário, né? Então o mesmo José Bonifácio de Andrade e Silva, o mesmo Rui Barbosa, agora ele chega disfarçado com outra pele, falando os 4 idiomas, com a mesma linha ética e moral, e ele posiciona-se no ponto mais alto da Suprema Corte, que é o Judiciário. O senhor, como chama? Joaquim Barbosa. É o mesmo, hein? Então, para que nós não venhamos a construir débitos para o futuro, para esta nação, é necessário observarmos que os extintos são excelentes serviçais, mas são péssimos senhores. Sou a favor de que racionalmente devemos buscar os nossos direitos e preservar os direitos da nação que construiu no passado, que vivemos hoje e as nações futuras. Porém, o espírito de anarquia, de bando, deve ser evitado. E aqui observamos Jesus quando ele faz: orai e vigiai para que não caia em tentação. A palavra oração quer dizer ação agora, para que você não caia em quê? Em estado de comando instintivo. Então, é necessário que entendamos isso. Então, essa grande nação, fantástica, mas precisamos ter raciocínio. Raciocínio. E a melhor forma de agir, muitas vezes, o maior discurso, muitas vezes, é o silêncio. Mahatma Gandhi libertou a grande Índia das mãos, das garras da Inglaterra, sem reclamar. Ele tinha, por hora, a ação. Ensinada por Jesus. Ora, a ação. E os senhores fazem aqui automaticamente, falem oração, 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 oração. Oração não é ficar... Não é isso. É a mesma coisa que termos o sal como dote, né? O sal deriva salário, né? E o salário não deve ser doado, deve ser conquistado, né? Agora, em determinados pontos, que nós não devemos ter profissionais dessa situação, que não pode, o sacerdote não pode receber salário, ele tem que ser doado. Por isso que é sal em forma de dote, o incontaminável, o que preserva, que não se envenena, não se contamina. E o homem que não se contamina, o homem que sobrevive a todas as tempestades sem contaminação, esse homem deve ser dado à sociedade em forma de dote. É o sal. E simboliza o homem sábio, o sal. Vós sois o sal da terra. Mas os caras pegam a palavra sacerdote e dá para ele o título de assalariado. Aí o que acontece? Na palavra de Deus, o profissional faz uso das coisas e dos filhos de Deus. Aí o negócio donou tudo. Então as coisas são simples. São simples e leves. O grande problema é conter o animal que está em nós.
Quem é cristão aqui? Cristão? Quem é evangélico aqui? Quem segue o evangelho? Hã? Para aí. Cristão sem evangelho? Quem consegue? Hã? Mas quem é cristão e quem é evangélico? Hã? Quem é cristão e quem é evangélico? Todos os evangélicos aqui são cristãos? E todos os cristãos são evangélicos? São? Por que não? O Evangelho vem antes de Jesus. Como é que é? O Evangelho vem antes de Jesus. Em hipótese O nenhuma. primeiro. Evangelho em hipótese nenhuma vem antes de Jesus. O Evangelho de Jesus. Como é que tá a confusãozinha aqui, ó? O Evangelho contém a Bíblia ou a Bíblia contém o Evangelho? A Bíblia contém o Evangelho. Verdade isso? É o que fazem nós acreditarmos, né? Mas não é isso. Quando é que a Bíblia ela foi colocada como um livro de consultas, mas não para ser seguido? Quem aboliu a Bíblia? Quem aboliu a Bíblia? Chegou um cidadão que aboliu a Bíblia. Quem foi esse cara? Quem? Espera um pouquinho, né? Conversa aqui. Quem aboliu a Bíblia? Quem? Quem falou que Kardec? Kardec aboliu a Bíblia? Espera um pouquinho, sem confusão aqui, hein? Sem confusão. Teve um cara que aboliu a Bíblia, quem foi? Quem? Jesus quando? Como é que é? A Bíblia te autoriza você cobrar a 10ª parte do teu irmão consociado do trabalho dele. Não autoriza? O Evangelho autoriza? Então o sacerdote não pode ser cristão, né? Porque o sacerdote ele tem que ser doação. E aqui está na linha da caridade. Quando é que surge a abolição da Bíblia? Quando Jesus faz 30 anos, dia do seu aniversário. Jesus foi morto por quem? Porque ele aboliu a Bíblia. Ele aboliu a Bíblia. Quando ele faz 30 anos, ele vai à sinagoga de Nazaré, abre o livro de Isaías e lê as profecias de Isaías. Ali, ele faz a sua leitura e ele diz, chamada Torá, né? A Bíblia, Torá. Esse livro se encerra aqui. A partir daqui será Boa Nova. Ou, como nossa língua é grego-romano, traduzindo fica Evangelho. A partir daqui será o Evangelho. E a modificação, porque Deus, no primeiro mandamento, ele é de uma casta, ele é de um grupo, ele não é de todo o povo. E ele faz a modificação, pega o verbo do presente e coloca para o futuro. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo.
O primeiro mandamento do Velho Testamento, do primeiro mandamento, né, do Velho Testamento, ele deixa textualmente que ele não é Deus de todo o povo. Quem inclui isso é Jesus. No primeiro mandamento do Velho Testamento, dos 10, de Moisés, ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da servidão, ou da escravidão. Começa assim, não é isso? No Evangelho de Jesus, primeiro mandamento, ele pega toda a Bíblia, resume em 2 mandamentos. Coloca, sabe da nossa incapacidade, sabe do nosso estado instintivo ainda, irracional. Ele vai dizer: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. Aqui está constituído todos os mandamentos, todas as profecias e as ciências. Todas. Quando esse cara falou sobre isso, abriram um processo que nos tribunais foi executado em 3 anos. E é interessante, né? Perguntar alguma coisa para vocês. Nós vivemos hoje uma sociedade muito agressiva, não é? Violenta. Quem já teve algum filho assassinado aqui? Pai, mãe, parente? Já, né? Filho assassinado? Com o quê? Um revólver? Revólver. A senhora seria capaz de pegar uma arma, o revólver, mandar fazer uma cópia, um símbolo, e colocar no pescoço, simbolizando e tendo adoração a essa arma que matou seu filho? Não? Eu nem quero tocar no assunto, nem procurei saber quem fez o delito. Porque nada é trazer ele de volta, nem uma revolta, nem... Olha como é que as coisas entram aqui. Como é que ensinam a humanidade? Porque hoje nós temos revólver, nós temos rifle, nós temos armas, nós temos bomba, nós temos bomba nuclear, né? Certo? O Japão teve lá uma experiência danada. Pegaram 2 átomos e fizeram a fusão dos 2 átomos. Na hora de fizer a fusão dos 2 átomos, reação em cadeia, a bomba nuclear, na verdade, é isso. Né? Então, antigamente nós tínhamos como forma, como arma mortífera, a cruz, não era? E nós pegamos, reativamos a imagem do assassinato, a arma do assassinato, colocamos no peito e dizemos que nós somos protegidos. É um ato de referência, de reverência. Alguém já teve parentes mortos aqui? Corpos? Seriam capazes de cortar uma parte do corpo do seu parente e fazer um banquete para a sociedade, os seus amigos que fossem lá velar pelo corpo? Não, né? Alguém seria capaz de retirar o sangue e colocar numa taça e doar para que todos bebessem? Como um ato de amor? Não, né? Isso chama-se canibalismo, não é? E como é que alguns núcleos religiosos, simbolizando o corpo e o sangue, dá pão e vinho para que beba e coma? Psicologicamente, é questionável, mas os ensinamentos desse cidadão é colocado na obscuridade, em especial no tocante ao bolso dos senhores, né? Se perguntarmos aqui, quem acredita em Deus aqui? Todos acreditam em Deus? Quem criou Deus para nós, participantes da cultura grego-romana? Se eu não sei que vocês acreditam, alguém criou. Quem criou? E quando criou?
Percebe que tem informações que não dão para os senhores? Quem criou Deus foi Paulo de Tarso. Quando ele foi falar na Grécia. E antes de falar, é costume saber o tema que o palestrante vai falar, não é isso? A mesma coisa perguntaram para ele. Sobre e Deus em grego, como é que chama? Não. Não. Deus em grego. Zeus. Perguntaram para ele, qual é a pauta aí? Vai falar de quem? De qual Zeus? Aí ele diz. O Paulo falou para os gregos, não, né? Falou para os latinos. É isso? Que é a origem da nossa língua, nossa cultura. Não é isso? Então, ele observou que substituiria o Z em grego, o D no latim. Então, só trocou a letra Z pelo D. Então, quem criou a palavra Deus foi Paulo de Tarso. E vocês ficam alardeando aí. Eu sou seguidor de Deus, amo Deus, faço isso com Deus, Deus aquilo mais, Deus da salvação, Deus aquilo mais. Pergunte para o bendito, o que é Deus? Gravações se fazem em discos, em barro, em madeira, enfim, também na mente. E criam-se aqui os grupos de consórcios, né? E vende as cotas. Cada vez que você aceita participar de um grupo, você assina um contrato que é proibido você raciocinar, porque o raciocínio tem que ser da abelha rainha. Como é que chama a abelha rainha? Deus, palavra de Deus. É de lá que tem que surgir. Todas as suas perguntas que Deus não responder, ele é mistério. Você não pode ser questionado. Ou não? Estou com um espírito meio revolucionário, não estou? Hã? Semana passada estava muito revoltado. E hoje não, hoje dá amenizada. Estava tão pesado o meu discurso semana passada que nem no ar colocaram, cortaram. Ai, ai. Entendido, meninada? A América ou o resto do mundo está perdido. Deus nunca escolheu seu representante fora da Europa. No dia que a coisa aperta, e escolhe fora da Europa, deixa um no palácio e o outro no meio da multidão. Um reza a missa e o outro bebe o vinho e come o pão, a hóstia. São dois papas. Danado, né? Deus sempre escolheu seus representantes na Europa. No dia que escolhe fora da Europa, deixa o europeu vivo. Um bebe vinho e o outro reza a missa. Caríssimo. Tudo em paz. Então, meninada, é chato, mas é preciso falar. É duro, mas é necessário falar. Eu acho que eu fui algum padre, ou tem algum padre como guia, né? Porque não é possível, né? Como chega as notícias, a estrutura funcional, né, do Vaticano. Eu tive no Vaticano, né? Só que aqui o pessoal fala Vaticano, né? Mas é Vaticano. Eu estive no Vaticano. E fiquei pensando quando entrei na igreja de Pedro. Caramba, né?
se você tiver uma cólica renal aqui, você está perdido, porque as cadeiras, os bancos, são tudo amarrados à corrente. E tudo a mira de metralhadora automática. Tudo a mira de metralhadora. Alguém senta ali para ver uma coisa. Né? Mas, deixando um pouco dessa história de lado, vamos voltar para o tema, de boa vontade. Né? Vamos mudar a pauta. Vamos falar do humilde pescador, né? Amanhã, 29 de junho. Dia de quem? De Pedro, né? Eu estive na casa desse cara. Estive na casa dele em Cafarnaum. É interessante que a energia que envolve essa casa é extraordinária. Tem flores, tem tamareiras, tem... Em frente a uns 50 metros tem uma sinagoga, os restos de uma sinagoga, escavação. Fui numa igreja ao lado, aliás, na frente do mar de Genezaré, onde ele pescava com Jesus. E gosto muito de Pedro. Em especial pelo espírito rústico que era ele, né? Ele não era polido. Era um homem simples, humilde. E Pedro me fascina pelos seus erros e pelos seus acertos. É bem humano. A personagem de Pedro, ele é bem real, né? O homem passivo de erros e de acertos. Né? Está descrito nos seus evangelhos, especialmente o diálogo de Jesus, quando ele está subindo, saindo de Jericó, subindo em direção de Jerusalém. Quando ele pergunta, né, Jesus quer saber quem o povo achava que ele era. E uns falavam que ele era filho de Deus, outros achavam que ele era Elias, né? E Jesus fala para Pedro, fala, olha, você, Pedro, o que acha? Eu acho que o senhor é filho de Deus vivo. Jesus dá uma parada, é o médium, né? Filho, Pedro, aqui as falanges superiores falaram através de tua boca, né? Então, Jesus ou escuta isso, fica sabendo que o povo pensa dele, e logo depois ele volta a dizer, né? Ele descreve os acontecimentos futuros. Ele fala, vamos entrar em Jerusalém. Serei recebido como rei, carregado no lombo de jumento. Mas logo depois serei traído, preso e condenado à morte e morto, crucificado. Ele sabia. Pedro enconchava com... Isso aqui é a parte mais humana, mais fantástica, né? Pedro lembra dos seus acertos com Judas, que tomava conta do dinheiro, né? Era o contador do grupo. E Judas disse para ele, Pedro disse para ele, Senhor, não te preocupas, porque já tomamos todas as providências. Se alguém tocar em você, passará primeiro por nós. Nós já compramos algumas armas. Está aqui camuflado no nosso grupo. Nós vamos te defender. E nesse momento, Pedro sinaliza para Jesus que o espírito dos instintos, o espírito animalesco estava presente. Jesus, veementemente, ele vai e desfere uma das mais pesadas corrigendas que ele faz a Pedro. Afasta-se de mim, Satanás. Ou o espírito dos instintos, do animal. Jesus fala isso. Em seguida, volta isso a acontecer, Pedro é tomado realmente por esse espírito, no ato da prisão, no Monte das Oliveiras.
quando ele está orando, de repente chega o grupo e Monte dos Oliveiras está ali, mais ou menos ali. Ó. Não sei se vocês veem naquele quadro, está na primeira parte daqui. Uma igreja azul lá no fundo, onde está a igreja de Estevão, o primeiro mártir a ser apedrejado. Então, foi ali onde os guardas vão em direção a Jesus e Pedro arranca a orelha do soldado romano. Jesus percebe que Pedro assina uma duplicata para o futuro. Jesus utiliza o seu magnetismo e faz o que diz hoje a medicina, né? E põe: Pedro, embainha a tua espada. Quem com o ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. E faz o implante, né, da orelha do centurião. Bacana isso, né? E logo depois tem lá a questão, novamente o instinto toma Pedro. Ele é movido por esta dúbia posição. Quando ele vai ao palácio, lá dentro do ciclo romano, do ciclo de Jerusalém, ele é prisioneiro. Pedro vai de madrugada para ver. Jesus já tinha falado dos seus instintos que queriam voltar em determinado horário, né? E ele disse: não, Senhor, de forma nenhuma, eu estou contigo para o que deve vier. Pedro, não fala assim. Nós conhecemos a tua fragilidade, né? Teu instinto humano ainda, né? E não é domado. Nós sabemos que tu não tem força para isso. Aí Pedro insiste. Ele diz: Pedro, para você analisar melhor isso aqui, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. De forma nenhuma, Senhor. E foi novamente. Lá no pátio, onde Jesus estava preso, Pedro apareceu e pedem esclarecimento, né? O pessoal pede esclarecimento, quem ele aí era, né? Era amigo de Jesus. De forma nenhuma, não conhece esse homem. Né? Mas você, não conhece esse homem. E ele nega por 3 vezes, depois o galo canta. Mas depois Jesus morre, ele monta a Casa do Caminho, primeira instituição cristã, né, com base evangélica, monta com Tiago, em Jerusalém. Depois, Pedro, ele termina sendo um pregador, né? Então, ele passa a demonstrar os ensinamentos que ele teve com o grande mestre. E Pedro vai a Antioquia, Pedro vai para a Ásia Menor, Pedro vai a Cesareia, até que Pedro é chamado a Roma como prisioneiro. Ele foi a Roma como prisioneiro. Lá ele encontrou com Paulo, também prisioneiro. E Pedro, por diversas vezes, os espíritos superiores, eu acho até engraçado, quando alguns espiritistas ou não se aprofundam na leitura ou no estudo do espiritismo e dizem que os espíritos que agem sobre a matéria não é espírito evoluído, né? E os espíritos que acompanhavam Pedro abriu a cela para ele, né? Ia lá e destrancava, mas não carregava Pedro nas costas, né? E andava 100 metros, agora você segue o teu caminho, né? Oi, minha linda. Segue o teu caminho. Ele fica, né, lutando com as suas próprias forças, até que chega o dia do seu pagar a sua duplicata, do seu martírio. E chega a ordem de execução. E Pedro já estava com 82 anos, corpo forte, a mente, o cérebro vivo, as células refeitas pelas orações, pelo caminhar, né? Pelo exercício mental. Hoje,
para se livrar do Alzheimer, diz os técnicos em medicina, né? Diz é necessário lutar, é necessário ler, é necessário dar exercício para o cérebro, né? E Pedro tinha muito exercício, que escreveu cartas, viajou, caminhou, discutiu, fez, aconteceu, incorporou, ensinou, né? E Pedro chegou o momento do seu desencarne, do seu assassinato. Pedro foi crucificado. Na hora que foram crucificar Pedro, ele sai por um lado, Paulo sai pelo outro. Paulo, muito mais didático, Paulo chama o centurião e o cara não queria matá-lo. Mas o cara com a espada na mão, com o cutelo na mão, e ele percebe que Paulo é um homem regenerado, mas ele tinha duplicado do passado para ser cumprida, ser paga. Paulo, humildemente, põe o seu pescoço e diz: meu irmão, cumpra a tua ordem, né? Cumpra o teu trabalho. E decapita Paulo. Mas Pedro foi diferente. Pedro, a sua condenação era ser morto na cruz, crucificado. E Pedro aceita, com uma condição: ele não gostaria de ser crucificado de cabeça para cima igual o seu mestre. A humildade dele, né? Não quero, não posso ser um imitador de Jesus. Quero ser diferente. Eu não tenho condições disso. E eu rogo, faço apelação de que me crucifiques, mas de cabeça para baixo. E assim foi atendido o pedido de Pedro. Foi crucificado de cabeça para baixo. Mas Pedro não morria. O centurião que estava presidindo, estava gerenciando essa sentença de morte, ele era pai de um filho pequeno, recém-casado, filho pequeno, e ficava distante umas 3, 4 horas de caminhada. E não podia escurecer, estava com medo de ficar escuro, chegar em casa tarde. E ele começou a pensar numa forma de Pedro morrer rápido, porque o Pedro não morria. Pedro não morria. Resistente à dor, cérebro altamente irrigado pelas suas orações, centralizado, seu espírito muito centralizado, desenvolveu ao longo desse tempo convívio com Jesus, convívio com os doentes, com os obsidiados, desenvolveu a capacidade de suportar a dor, de se focar. E surge a ideia do centurião de antecipar a morte de Pedro. E ele pegou a lança e lancetou o cérebro de Pedro. A cabeça de Pedro foi lancetada e, em seguida, a profunda hemorragia. O sangue escorrendo, uma aguda hemorragia, Pedro desencarna. A morte de Pedro foi sentida pela esposa do centurião na casa dele. E Pedro, ao distanciar-se do corpo, sente que um fio luminoso ligava ele às esferas superiores. E só podia ser o seu patrono, o seu mestre, o seu guia, o seu educador. E a saudade de Jesus motivara muitas vezes Pedro a desejar reencontrar-se com ele nos momentos seguidos do seu desencarne. Pedro nutria o desejo, assim que se livrasse do corpo que mantinha como um prisioneiro, está diante de Jesus para falar do progresso
falar do seu trabalho, trabalho em grupo, trabalho dos cristãos, falar do cristianismo, das novas terras, dos ensinamentos, novos templos, das dificuldades. E num casebre azulado, simples, mas de muita beleza energética, esperava o velho pescador, o silencioso mestre. Cabelo cortado à moda nazarena, partido ao meio, veste simples e humilde de algodão cru, o sorriso espontâneo. Recebe Jesus no terraço do casebre, o velho pescador. Quando iniciavam as visões de um para com o outro, a satisfação de Pedro diante daquela majestoso ser, ele lava sua alma e pensa no grande diálogo que ia ter com seu grande amigo. Afinal de contas, era o seu mestre que ele iria prestar contas do seu trabalho, de suas forças, do exercício de sua fé. Contrariando a razão, contrariando os instintos, mas fortificando o espírito da inspiração. Pedro, ao ser aconchegado no peito do grande amigo, envolvido nos seus braços, percebe Jesus que junto ao perispírito de Pedro, uma radiação se aproxima e Jesus larga Pedro dos seus braços. Adia a conversa valorosa com seu grande amigo, o homem que o hospedou na singeleza do seu lar, que levou ao convívio, que abriu as suas portas para limpar as mazelas, erguer os doentes, os desamparados, socorrer as viúvas, orientar as crianças, curar os doentes. Jesus olha para o velho servidor e diz: Pedro, alguém na terra chama por ti. É o pensamento, é a ligação, é a emoção, é o desejo. Jesus percebe e diz: amigo Pedro, deixaremos para outro dia a nossa conversa. Você voltará ao seu trabalho. E Pedro, contrariado da oportunidade perdida de estar com o seu grande mestre, o seu corpo nem estaria frio, nem teria sepultado, ele já estaria sendo colocado nas falanges de trabalhador incondicional. Pedro atende ao conselho de Jesus e ao pedido que vem da terra. Retoma a sua viagem de volta, seguindo a pequena linha de luz. E Pedro volta ao encontrar-se nas proximidades de Roma com o centurião, com uma criança nos braços, uma mulher em desespero. E Pedro analisa, pelo seu costume, pela sua mente
de diagnóstico que ele estava diante de uma criança com seu corpo debilitado por um grande ataque de vírus. A mulher acusava o marido de ter matado um homem santo e julgava de que a grande quantidade de vírus que levava ao desalinho orgânico do seu filho era a maldição do pescador. Por isso, a mulher não perdoara o marido, porque ele tirou a vida de um homem santo. E tirar a vida de um homem santo mexe com as duplicatas que fatalmente teremos que pagar. E a atitude do marido, do pai, do chefe de família, estava sendo chamado a ser reparado naquele momento. Julgava a mulher. Pedro move sua capacidade de pensamento, liga-se às falanges superiores e a energia é transubstanciada. A energia deletéria que dava força aos vírus foi neutralizada. Em minutos depois, percebia-se o corpo da pequena criança ser favorecida por um fluxo de energia restaurador. A febre, os vírus haviam se acalmado. A partir daquele dia, via-se nas fileiras de cristãos novos, vivendo na periferia romana, em especial nas catacumbas, onde hoje está erguido a grande igreja em homenagem ao velho pescador. Observava-se a partir daquele dia uma criança, um centurião e uma mulher, seguindo os cultos evangélicos, cristãos, de aprendizado de renovação da própria vida. Queridos irmãos, lembramos hoje de Pedro, em homenagem ao aniversário desse grande pescador. Amanhã comemoramos o aniversário de Pedro, de sua morte, se não me falha a memória. E fica hoje esta reflexão para nossas vidas diante de tantas ondas que nos faz perder o equilíbrio, mas existe essas modificações, essas formas de viver ainda nas benesses produzidas por esse grande mestre da humanidade, Jesus. Algum questionamento? Nenhum questionamento. Obrigado. Rogamos a Jesus que nos proteja, proteja as casas de orações do mundo inteiro. Não importa se somos cristãos, não importa se somos budistas, não importa se somos judeus, nem muçulmanos, não importa. O importante é termos o espírito de irmandade humanista para com todos os homens. Desde aqueles que sentam nas cadeiras de mando e comando de uma grande nação, ou de uma pequena nação, até aqueles que se incumbiram de fazer a faxina na via pública. Devemos ter respeito
e devemos ter o espírito humanista para com todos. Rogando às grandes falanges que alimenta a humanidade inteira, que nos abençoe. Abençoe esse grande momento que o mundo está passando. Rogamos a Jesus, mestre de amor, de bondade e justiça, que nos fortaleça e nos ampare, para que possamos lutar contra as forças das trevas que tentam dominar o mundo. Amados irmãos, de amor incondicional, que somos chamados a postos de trabalhos, que é nos dada a oportunidade de servir. Nos unimos para que possamos lutar contra as forças da desorganização que tentam dominar o mundo. Pai de eterna bondade, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoas que ainda não tomaram passe, vai ter uma fila aqui do lado da Tá bem.